Salve galera, meu nome é Fernando Bezerra. Vamos dar continuidade hoje aos nossos assuntos aqui na coluna Portas da Percepção e conversar sobre um assunto que já foi marco tanto de viagens ao céu quanto ao inferno, alvo de proibicionistas e também considerado por muitos ativistas uma ferramenta de libertação. Eu não estaria tratando nada mais de nada menos do que o LSD. Estamos falando sobre a dietilamida de ácido delisérgico, né? Uma substância que foi sintetizada inicialmente pelo Albert Hofmann. Daí, inclusive, blotters de LSD que tem o nome desse químico suíço, né? Foi em 1938 que o Hofmann, pela primeira vez, sintetizou o tartarato de dietilamida de ácido delisérgico, 25, porque no caso a 25ª experiência, mas apenas 5 anos depois ele teve a primeira experiência com LSD, uma experiência involuntária. Após essa experiência involuntária que deu origem à sua famosa caminhada de bicicleta na Suíça, o Albert Hofmann fez uma série de testes para descobrir o que havia provocado o efeito lisérgico, né, que ele teve e que inclusive ele achou até mesmo agradável, né? Então ele descobriu que teria sido o próprio LSD. É interessante porque, nesse caso, esses grandes químicos que descobriram, sintetizaram uma série de substâncias importantes, como a mescalina, o LSD, a psilocibina foi o próprio Hofmann, o LSD foi o próprio Hofmann, mas enfim, uma série de substâncias psicodélicas ou enteogênicas, foram químicos que adotaram o método de autoexperimentação, né? É claro que cada um tem sua consciência e sua maneira de fazê-lo. Nesse caso, eram químicos experientes que tinham muito conhecimento sobre o assunto, né? Enquanto uma série de químicos também, por exemplo, da própria CIA, nos anos 70, do projeto MK Ultra, tiveram poucos resultados porque justamente não faziam experiências em si mesmos. Bem, o LSD... hoje existe uma grande questão em relação ao LSD. A gente não vai entrar aqui tanto na sua história, né, já que o LSD teve uma série de usos terapêuticos, inclusive psicoterapêuticos, né? O próprio Stanislav Grof utilizou o LSD em psicoterapia, o próprio Timothy Leary acreditava que era extremamente terapêutico, Albert Hofmann achava que era terapêutico, né? E inclusive em casos de câncer, em casos terminais, o LSD foi muito utilizado e com resultados muito positivos ou profícuos, o que deveria interessar muito a nossa atual psicologia e psiquiatria. Mas infelizmente, ainda por conta de uma série de preconceitos, isso ainda tem caminhado a passos lentos, né? No Brasil, principalmente, né? Nos Estados Unidos, em outros países isso já tem avançado. Na Bélgica, o estudo da Iboga, acredito que no Brasil também isso vai acontecer, talvez pela Unifesp, enfim. Estudos em relação ao MDMA que a gente falou, né, semana passada sobre ele, com a nossa tradução da Christine Cole, que vai continuar semana que vem, né? Também foi usado em uma série de casos na terapia, tem sido utilizado. E os enteógenos, aos poucos, têm ganhado força, porque eles têm uma série de virtudes terapêuticas, a ayahuasca também. E, por vezes, por uma série de questões desse proibicionismo, dessa guerra às drogas históricas, essas substâncias acabam não entrando na farmácia, nesse inventário que eu acredito que não deva ser só médico, mas também psicoterapêutico, e a regulamentação religiosa é extremamente importante, como a gente pode ver no Brasil, no caso das religiões ayahuasqueiras, Santo Daime, Barquinho, DV, etc. E nos Estados Unidos, no caso da Igreja Nativa Americana, né, no uso do peyote. Então a gente tem que pensar assim nisso e avançar nessas discussões.
Mas vamos lá, no caso da LSD hoje uma questão que incomoda muito o usuário de modo geral é, estou tomando mesmo LSD? Né? Muitos por conta de um gosto amargo e por conta de efeitos que causam uma certa ansiedade, uma agitação, um aceleramento do curso do pensamento, acabam acreditando que, em vez de LSD, estão tomando anfetamina ou uma mistura de ambos. Né? Bem, existem alguns estudos que merecem, né, ser lidos por esses psiconautas, por esses aventureiros, ou mesmo por aqueles que pretendem fazer um uso lúdico. Né? E, por exemplo, um estudo que foi muito interessante foi feito pelo coletivo Desentorpecendo a Razão. Né? A gente vai colocar aí o link, né, do site, está entre os posts mais lidos do site, então não terão dificuldade em encontrá-lo. Né? Nos Narcomitos, se eu não me engano, o nome da coluna. E justamente o que esse estudo discute vamos só citar outro estudo e a gente faz a discussão, que é um estudo também que tem no site Enteogênico, né, enteogênico.blogspot.com, que foi uma tradução do Lupa, né, sobre um estudo que foi realizado pelo Erowid, que é um site muito interessante para quem se interessar em informações sobre psicoativos de modo geral. Né, e esse site também está entre os mais lidos do Enteogênico, então também as pessoas não têm dificuldade de encontrá-los. E a discussão que se tem feito é a seguinte: a partir de uma série de estudos da década de 70 até os anos 2000, né, é o seguinte, que nas amostras de rua, mesmo no mercado ilícito, né, do LSD, o que a gente pode observar é que são raríssimos os casos onde são encontrados formas de anfetamina no ácido delisérgico, certo? Na dietilamida, no LSD. Por exemplo, foi encontrado DOB, algumas outras substâncias, mas a questão é a seguinte: o LSD em forma de blotter, né, existem outras formas de uso, né, o pequeno quadradinho que é o blotter, ele não comporta uma quantidade suficiente de anfetamina para que ela proporcione um efeito no ser humano. Então, ou um efeito significativo. Então, em primeiro lugar, não é interessante para o comerciante de LSD que exista anfetamina no blotter, porque não vai ter efeito nenhum. Em segundo lugar, vai encarecer e não baratear a substância que ele está vendendo. Né? Então, isso é uma questão importante para o mercado ilícito. A gente sabe que a questão do lucro, por conta da falta, da ausência de regulamentação, é uma questão mais importante ainda. Né? E nesse caso, o LSD, a quantidade que causa efeito, como uma das mais potentes substâncias para o ser humano, é em microgramas. Ou seja, a proporção necessária para o efeito do LSD de uma dimensão 1000 vezes menor, do que o da anfetamina. Então, a anfetamina em microgramas não terá efeito nenhum sobre o ser humano, certo? Então, de certo modo, é um mito, né, que a questão da anfetamina. Pelo menos como princípio ativo de blotters que causem uma certa agitação, certo? Ou um efeito estimulante. Mas, dificilmente, né, o usuário não encontrará com facilidade o LSD que era fornecido pela Sandoz, que era a empresa suíça onde o Hoffman trabalhou. Por quê? O LSD tem uma síntese difícil, né, e não é qualquer laboratório clandestino que conseguirá sintetizá-lo
com os mesmos cuidados que foram necessários para o LSD manter-se LSD, pela instabilidade química do LSD, né? Então, o LSD ele é muito instável à luz solar, a questão do ar, o toque, né, nessa substância. E qualquer um desses fatores, dentre outros, poderão alterar a sua molécula. Então, no caso, a pessoa poderá, em vez de estar utilizando LSD, utilizar, por exemplo, iso-LSD ou outras, agora não vou me recordar, mas algumas modificações do LSD, que são o quê? É isso que é importante. De modo geral, elas são mais fracas que o LSD, menos potentes. Então, assim, hoje quem procura uma experiência psicodélica também dificilmente irá procurar tomar um quarto ou uma meiota de LSD, né? Isso não significa que necessariamente seja assim, por conta daquilo que a gente já conversou sobre o 7 e o 7, né? Uma pessoa que já esteja apta a entrar facilmente em estados alternativos de consciência precisará apenas talvez de um catalisador, né? Talvez com um pequeno catalisador de um quarto facilite de forma significativa essa entrada nos estados não ordinários de consciência. Mas, caso não seja esse o caso, um quarto de LSD provavelmente não proporcionará esse efeito. Por conta disso, o LSD acabou se tornando uma substância mais recreativa por pessoas que fazem esse pequeno uso. Porque a pessoa poderá mesmo... Tem pessoas que vão tomar um quarto e vão para festas ou vão para outros locais, mas ela jamais conseguiria isso se ela estivesse tomando um LSD, um blotter, na década de 70, certo? Porque na época eram poucas clínicas, poucos laboratórios clandestinos que sintetizavam a substância, e os que sintetizavam, como o do Osley, faziam LSDs com 250 microgramas, ou seja, uma quantidade realmente para ter uma experiência muito transformadora, seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo, né? Daí, mais importante ainda era o cuidado na hora do uso, né? Hoje, a gente ainda também não pode descartar esse cuidado, o uso com pessoas que já utilizaram, experientes naquele uso, verdadeiros guias que sejam protetores. Isso, é claro, não é um incentivo ao uso, né? Não estou estimulando ninguém a usar, mas para quem vai utilizar de qualquer maneira, os cuidados são extremamente necessários, farão toda a diferença para o seu intuito, para a intenção do usuário. Se a intenção é ter uma experiência espiritual, uma transformação, não é aconselhável utilizar LSD numa rave, numa festa. Assim como se a pessoa procura uma experiência recreacional, não vai utilizar 200 microgramas, né? Então, esse tipo de cuidado também que é importante tomar. É importante lembrar que o LSD, o maior risco dele não é orgânico. O risco maior do LSD é a falta do cuidado com 7 com setting, ou a pessoa que já tem algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno psicológico, vir a fazer um uso do LSD em grandes quantidades, ou com falta de preparo, falta de um viés terapêutico, nesse caso, de todo esse cuidado, né? Realmente não é recomendado para quem já teve alguns transtornos o uso de LSD. A não ser que fosse numa clínica preparada para isso, que não existe no momento no Brasil, né? Então, essas são nossas palavras, a gente até já foi demais, né? Tinha muita coisa ainda para falar, mas no vídeo é difícil a gente reduzir isso, então valeu, galera. É isso aí, até a próxima. With pot marihuana, empada 4,20, acende a tora e tá pagando a